Olá, pessoal. Todos me ouvem? Quem estiver ouvindo, por favor. Bom, Alberto, você continua me ouvindo? Eu estou ouvindo, claro, Então, em bom tom. muito obrigado. É pelo chat o contato, gente. É só dar É, um sim, dá um sim aí só ouvindo. para... É, Alberto, eu só vejo a minha apresentação, eu não vejo nada do que acontece ali na plataforma, tá? Então, se sim, você puder ir monitorando aí, me falando, eu te agradeço. tudo bem, combinado. Tranquilo? Perfeito. Alguém deu sim aí? Estão ouvindo? Sim, sim, sim. Sim? Ótimo. Bem-vindo, Maravilha. pessoal. João Sobrinho, Wagner Santos, Márcio José, Diniz, Valdemir, Veridiano, Ismael. Isso aí, seja bem-vindo, pessoal. Então, tá bom. Então, vamos lá. Gente, boa noite. Muito obrigado por dedicarem esse tempo aí para a gente, para a Grundfos. A gente vai falar hoje de velocidade variável, de sistemas de pressurização com velocidade variável, né? Qual é a diferença em relação aos de velocidade fixa, quais são as diferenças em relação às de velocidade fixa, que a gente falou na semana passada, há 2 semanas atrás. E vamos conversar, vamos bater um papo. Se vocês já tiverem aí alguma coisa que vocês queiram que a gente aborde aí, tiverem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês querem que a gente comente, já vai colocando no chat aí, que o Alberto já vai vendo, já vai me passando e a gente já vai incluindo isso aí na apresentação, tá? Bom, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Marcelo Pustilnik. Deixa eu passar para a próxima, fica mais fácil, né? Meu nome é Marcelo Pustilnik. Eu sou o gerente de vendas da parte de produtos domésticos, né? Produtos residenciais da Grundfos aqui no Brasil. Junto comigo está o Alberto Costa, que é Sim, nosso representante em São Paulo. é isso aí. Prazer, pessoal. Obrigado da presença. Então, está bem. Bom, eu e o Alberto vamos estar aqui hoje com vocês, a gente vai conversando, vai falando aí sobre o que a gente trouxe para vocês e também sobre aquilo que vocês perguntarem ou pedirem para a gente falar, tá? Qualquer dúvida técnica, bota no chat, o Alberto vai tentando Estou qualquer controlando problema aqui. É técnico, isso né, aí. da apresentação, bota no chat, o Alberto vai tentando ajudar vocês aí, tá? Agora, os slides vão mudar automaticamente, vocês não precisam se preocupar com isso. Imagino que vocês já tenham percebido isso, né? Esse é o institucional da Grundfos, pessoal que já participou de outros webinars já está sabendo. Mais uma coisa importante aí, siga a gente no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. No Instagram, a gente é o nosso hashtag Grundfos em Casa, é hashtag ou arroba, né? Arroba Grundfos em Casa. E seria muito bom, curtam a gente vai curtir vocês de volta. Se vocês tiverem conteúdo para Grundfos para postar, posta, marca a gente vai remarcar vocês, e assim a gente vai tocando aí a vida. Tá? A Grundfos hoje fabrica mais de 16 milhões de bombas por ano no mundo todo. Somos mais de 19 mil colaboradores também no mundo. Faturamos mais de 4 bilhões de dólares por ano. 5% da nossa receita é alocada em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, de novos produtos e também de aperfeiçoamento dos produtos existentes. A gente tem como objetivo ter... A Grundfos é uma empresa dinamarquesa, é uma multinacional dinamarquesa. Um dos nossos objetivos é ter 40 pessoas, 40% de não dinamarqueses em cargos chave na empresa. E 3% dos nossos funcionários no mundo todo são portadores de necessidades especiais.
A gente tem o Grundfos Technical Institute, que é uma central de treinamentos. A gente já tem bem mais do que esses mais de 10 cursos aí em português. A gente tem algumas dezenas em português, algumas centenas em espanhol e alguns milhares em inglês. Tem cursos muito legais, tem treinamentos de aplicação, tem treinamento de produto, vale a pena vocês darem uma olhada, vocês podem fazer os treinamentos no ritmo de vocês, consegui 15 minutos hoje, entro, começo o treinamento, preciso parar, quando você voltar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, você retoma o treinamento do mesmo lugar onde você estava, todos os treinamentos têm certificado, é bem legal, vale a pena dar um pulo lá, tá? Bom, vamos começar a tratar do tema aí, tá? Primeiro, por que usar sistemas de pressurização? Né? Qual é a vantagem de eu usar sistema de pressurização? Por que eu não meto uma caixa d'água lá? Primeiro, normalmente, quando eu meto uma caixa d'água lá, normalmente eu também preciso de um sistema de pressurização, né? Porque a pressão da água na parte de cima do prédio da casa normalmente não é suficiente para garantir um nível de conforto para os ocupantes, para os moradores. Então, mesmo quando eu tenho a caixa d'água, eu normalmente tenho um sistema de pressurização. Mas vale a pena também eliminar essa caixa d'água. Por quê? Economia de energia. A gente, tendo só o sistema de pressurização, a gente já tem um ganho no consumo de energia. Segundo, conforto, pressão constante. Se eu tenho a caixa lá em cima, pressão constante com velocidade variável, a gente vai falar disso. Se eu tenho a caixa lá em cima, eu posso ter uma pressão insuficiente. Se eu tenho um sistema de pressurização, eu regulo a minha pressão do jeito que eu quiser e garanto que eu tenho aí um conforto importante. Se eu estou... Deixa eu esconder isso aqui, né? Melhor. Se eu tenho várias torres, o abastecimento de várias casas, quer dizer, um condomínio com 5 blocos, com 5 torres, um condomínio de casas, seja 10 casas, seja 250 casas, você abastecer isso de um único sistema de pressurização é muito mais barato do que você botar um abastecimento para cada torre ou um abastecimento para cada casa. Sem contar no consumo de energia, tá? O consumo de energia, nesses casos, é esmagadoramente menor, mas é assim, uma diferença gigantesca. Eu estou falando do custo do equipamento também. Quando você bota, sei lá, tenho 6 torres, vou botar 6 sistemas de recalque e 6 sistemas de pressurização de cima para baixo em cada, né? Um para cada torre. É muito mais barato fazer um sistema de pressurização para todas as torres a partir de um único ponto. Tá? Então, a gente tem aí o menor custo do equipamento também nesse caso. Redução na perda de água por vazamento. Se eu tenho vazamentos importantes, rompimentos de tubulação, no caso dos sistemas da Grundfos, o sistema percebe que tem um vazamento e ele desarma o sistema, né, para evitar que você fique jogando água ali por aquele vazamento. Se são vazamentos pequenos, dependendo do sistema, também percebe isso e dá uma sinalização de que está havendo um vazamento ali que gera um ciclo repetitivo, né? Quer dizer, não tem consumo, o sistema fica X segundos ligado, pressuriza a rede, aí o vazamento começa a tirar a pressão, daqui a outros X segundos ou minutos, é o suficiente para o sistema armar de novo. E ele fica repetindo esse padrão de comportamento.
isso é um indicativo de um vazamento, e o sistema também alerta sobre isso. Contaminação da água, né? Quanto mais pontos de consumo eu tenho quanto mais pontos de armazenamento de água eu tenho, mais pontos de possível contaminação eu tenho. Então, se você tem só cisterna, você a cada 6 meses tem que fazer a limpeza da sua cisterna. Se você tem uma cisterna e uma caixa d'água, você a cada 6 meses tem que fazer a limpeza da cisterna e da caixa d'água. Por quê? Porque eu tenho potencial de contaminação aqui e eu tenho potencial de contaminação lá. Em vários países da Europa, é proibido o uso de reservatórios superiores, justamente por causa do risco adicional de contaminação. Então, reduzir o número de reservatórios também é uma questão de saúde. Redução da carga na estrutura do prédio. Se eu tenho uma caixa d'água com 100 mil litros lá em cima, são 100 toneladas só de água, fora a estrutura da caixa para comportar esses 100 mil litros. Então, se eu tiro essa carga da estrutura do prédio, eu consigo economizar na estrutura. Mas mais importante ainda do que isso, é reduzir o preço da obra. Isso também se eu não tenho que fazer a caixa, eu ganho tempo na obra, mas o mais importante, eu estou aproveitando melhor a área mais cara do empreendimento. Eu ganho mais metros quadrados para vender de cobertura, ou numa casa, se eu não tenho um reservatório superior, eu ganho mais espaço para usar a casa, para aproveitar a casa. Então, eu evito, assim, um desperdício, digamos, de área nobre. Eu posso vender mais área para o meu cliente. Bom, o consumo mundial de energia elétrica, 10% desse consumo total de energia elétrica vem das bombas, está sendo consumido por bombas. E 9 em cada 10 bombas estão mal dimensionadas ou mal controladas para a sua aplicação e, consequentemente, desperdiçam energia elétrica. Tá? Uma bomba, por exemplo, de um sistema de ar-condicionado, a gente aqui não vai falar, mas só para dar um exemplo, de um sistema de ar-condicionado que não trabalha com velocidade variável, ela está desperdiçando energia, porque a demanda é variável. Um sistema de pressurização que não tem inversor de frequência está desperdiçando energia, ele está mal controlado. A gente teve um caso num hotel onde esse hotel tinha 3 bombas ligadas, era pressurizado, não tinha reservatório superior, mas eles não tinham nenhum tipo de controle. As bombas, além de não terem inversor, elas funcionavam 24 horas por dia em rotação fixa. Com consumo ou sem consumo, as bombas estavam lá funcionando. A gente colocou um sistema de pressurização para cada nível do hotel, para cada zona do hotel. Nesse caso específico, a gente reduziu em mais de 80% o consumo de energia elétrica. 80%. Então, é muito significativo a redução no consumo através do inversor. E eu vou explicar para vocês por quê. Bom, mudar para bombas mais eficientes poderia economizar até 4% de toda a energia elétrica consumida no mundo. Quer dizer, se as bombas hoje consomem 10%, a gente pode economizar 40% de tudo que as bombas estão consumindo hoje no mundo. E também, se a gente usar sistemas de recirculação de água quente, para quando a pessoa abrir a torneira, já sair água quente, a gente pode economizar 2 bilhões de metros cúbicos de água limpa por ano. Isso é o equivalente
no caso dos 4%, ao consumo de energia de 1 bilhão de pessoas, do consumo de energia na casa de 1 bilhão de pessoas. É quase uma China inteira de tudo que se consome nas residências da China. E esses 2 bilhões de metros cúbicos por ano equivalem a 90% do consumo de água potável no Nordeste. Quer dizer, a gente joga fora, todo ano, 90% do que se consome de água no Nordeste. E por que é tão significativo essa redução, né? Como é que se comporta o custo de uma bomba ao longo de 15 anos? A gente pensem numa bomba com 3 grandes custos. O primeiro é o custo de aquisição da bomba, né? Quanto eu gasto para comprar e botar minha bomba para funcionar, comprar, instalar e colocar minha bomba operando. O segundo grande custo são as manutenções que eu faço ao longo desses 15 anos. Eu vou precisar reparar meu equipamento algumas vezes, quanto eu vou gastar no total de custo dessa bomba, quanto isso vai representar. E o último seria energia elétrica. Quanto essa bomba vai me consumir de energia elétrica ao longo de 15 anos. E isso se divide da seguinte maneira. O custo de aquisição representa 5% do total. Custo de manutenções, 10% do total. E 85% do que custa a bomba é consumo de energia elétrica. Então, oferecer para o nosso cliente a bomba mais barata não necessariamente é a bomba onde ele vai economizar mais dinheiro. E isso aqui tem que ficar muito claro para o nosso cliente. Olha, eu tenho essa bomba aqui que é um pouquinho mais barata, mas eu tenho essa outra bomba aqui, ela custa 30% a mais ou 100% a mais. E aí isso aqui passa de 5% para 10%. Mas, em compensação, essa bomba economiza 30%, 40% de energia elétrica. Então, esse custo aqui cai para cá. É muito significativo e vale muito a pena. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês e vou explicar por que isso acontece. Alberto, como é que está até aí? Estamos tranquilos. Alguns probleminhas de áudio, outros de link, mas sossegado. Sem dúvidas por enquanto. Então, tá bom. Gente, coloca aí o que vocês querem que a gente fale, ou se tiver alguma dúvida, tá? Não tem mistério, não. Lembrando que é via chat, bom, pessoal. É o canal de isso. comunicação que a gente vai transmitindo aqui. Por favor. Bom, aí fica a pergunta, em qual desses custos você vai focar? Vamos lá. Antes de entrar em potência de uma bomba, deixa eu explicar, para quem não sabe, como funciona um inversor de frequência. Uma bomba sem um inversor de frequência é mais ou menos um carro que só tem freio. Ele está com o acelerador travado embaixo, você está gastando sempre o máximo de energia, né, o máximo de combustível nele, mas você controla a velocidade com que você quer ir só no freio. Então, apesar de ele estar acelerando ao máximo, você ao mesmo tempo vai apertando no freio para ir aumentando ou diminuindo a velocidade no carro. Na bomba, o que seria isso? Seria você ir, por exemplo, abrindo ou fechando o registro para mexer no ponto de operação da bomba. Ou ainda, toda bomba centrífuga, quando ela não tem inversor de frequência, ela só trabalha em cima da curva dela. Então, eu tenho aqui
eu tenho aqui uma curva de bomba, então é só uma bomba sem inversor de frequência, só trabalha em cima da curva, como a gente falou na semana passada. Então, o que acontece? Se eu estou num sistema de pressurização sem inversor de frequência, e eu tenho essa vazão aqui, eu automaticamente tenho essa pressão aqui. Na medida que eu vou fechando pontos de consumo e vou demandando menos vazão no meu equipamento, a minha pressão automaticamente sobe e eu passo a ter essa pressão aqui. Isso não muda numa bomba sem inversor de frequência. Quando eu diminuo a vazão, eu aumento a pressão. Quando eu aumento a vazão, eu diminuo a pressão. É o que eu falei do carro com o acelerador travado no fundo. Tá? O que o inversor de frequência faz é justamente isso. Ele dá para a gente a possibilidade de controlar a velocidade do carro com um acelerador. Ou, no caso, de controlar a velocidade da bomba. Então, normalmente, as bombas usadas em pressurização são bombas de 3.500 RPM, 3.500 rotações por minuto. São bombas de 2 polos, né? com um motor de 2 polos. O que o inversor faz é permitir que eu controle essa bomba. Não, agora eu não quero que ela trabalhe com 3.500 RPM. Eu quero que ela trabalhe com 3.120 ou com 2.975 ou com a velocidade que eu quiser. E o inversor de frequência faz isso. Ele passeia em qualquer velocidade que eu quiser da bomba. Então, é o equivalente no carro. Agora eu estou a 80 km por hora, agora eu quero ir a 60 km por hora. O inversor faz exatamente a mesma coisa com a velocidade da bomba, só que como ela não percorre distâncias, é uma rotação, isso é medido em rotações por minuto, tá? RPM. Então, é isso que o inversor de frequência faz. Ah, mas e aí? Como é que eu vou saber qual é a velocidade que eu tenho que estar? Alguém tem que informar isso para o inversor. Quem é que informa isso para o inversor? É um sensor de pressão. Um sensor de pressão analógico com um sinal de 4 a 20 miliamperes. Então, se a pressão vai subindo, ele manda um sinal mais forte ou mais fraco, dependendo da programação, para o inversor. Se a pressão vai caindo, ele manda o sinal contrário. É esse sinal enviado por esse sensor de pressão, que a gente chama de transdutor de pressão, é esse sinal enviado pelo transdutor que controla a velocidade da bomba, que diz para o inversor, acelera, reduz, e assim por diante. E baseado em que ele faz isso? Justamente na pressão que você determinou. Então, eu posso ter um sensor de pressão, por exemplo, de 0 a 6 bar. 0 a 6 bar são praticamente 0 a 6 quilos, tá? Tem uma diferençazinha entre bar e quilos, mas é quase a mesma coisa. Ou seja, 0 a 6 bar é 0 a 60 metros. Eu posso ter sensor de 0 a 4, de 0 a 10 bar, ou o que for, tá? Mas dentro dessa regulagem do sensor, o sensor, eu tenho que definir para o sensor o seguinte: qual é a pressão que eu quero operar? Eu tenho um sensor de 0 a 6 bar, eu quero operar com 5 bar, com 50 MCA. Ok. Com 40, 42, 43, 37, o número que for, dentro da capacidade do transdutor. E aí, uma vez que o transdutor sabe qual é a pressão, que, na verdade, o transdutor não precisa saber, né? Essa programação é feita até no próprio inversor. A partir do momento que eu seto no inversor a pressão que eu quero trabalhar,
com esse sinal que eu recebo do inversor, eu sei, do transdutor de pressão, eu sei, por exemplo, se a minha pressão está abaixo ou acima do que eu queria. Se ela está acima do que eu quero, eu posso reduzir a velocidade da bomba. Eu vou explicar para vocês por que isso acontece, por que a gente pode reduzir a velocidade. Se a minha pressão está abaixo, eu posso acelerar a bomba, aumentar a velocidade da bomba, e assim por diante. Tá? Bom, é assim que funciona o inversor. Se tem alguma dúvida, por favor, coloca aí no chat que a gente vai vendo. E como é que o inversor afeta a potência? Por que o inversor economiza, gera uma redução no consumo de energia elétrica? Essa aqui é a fórmula da potência consumida por uma bomba. Então, P é a potência, D aqui é a densidade. Como a gente está tratando de água, a densidade é 1, isso aqui é desprezível. Então, a gente vai focar nisso aqui. A potência de uma bomba é função da vazão da bomba vezes a pressão da bomba, dividido por uma constante, no caso 274, e vezes 274 vezes o rendimento da bomba, a eficiência da bomba. Então, essa é a fórmula que a gente vai focar aqui. A gente vai ver um pouquinho isso aqui também, e uma constante, não vai fazer diferença, tá? Mas o que vocês precisam saber? Quanto mais vazão, mais potência. Quanto mais pressão, mais potência. Quanto maior o rendimento, menos potência, porque aqui ele está na parte de baixo aqui da divisão. Então, quanto maior a eficiência, e isso faz sentido, né? Quanto maior a eficiência, menor a potência que eu preciso. Então, vamos ver por que isso é importante. Isso aqui é o que a gente chama de lei de afinidade. Tá? Como é que a vazão varia em relação à rotação, à velocidade da bomba? Como é que a pressão varia em relação à rotação? Como é que a potência varia em relação à rotação? Então, aqui, essas fórmulas mostram para a gente o seguinte: a vazão varia diretamente proporcional à rotação. Tá? Se eu aumento a velocidade, eu aumento na mesma proporção a vazão. Se eu reduzo a velocidade, eu reduzo na mesma proporção a vazão. Já a pressão varia com o quadrado da rotação. Então, se eu dobro a minha velocidade, por exemplo, eu aumento em 4 vezes a minha pressão. Se eu diminuo a minha velocidade à metade, eu reduzo a minha pressão a 1/4, porque varia com o quadrado da rotação. Tá? Gente, se estiver complicado, bota no chat que eu explico melhor, tá? Se estiver tranquilo, a gente vai seguindo. E, como eu tinha mostrado para vocês no slide anterior, a potência é vazão vezes a pressão. Se aqui eu vario diretamente proporcional à velocidade e aqui eu vario com o quadrado, aqui eu vario com o cubo, porque uma redução de velocidade gera metade da vazão, por exemplo, uma redução de velocidade pela metade, gera metade da vazão e 1/4 da pressão. Então, aqui a minha potência varia com o cubo. O que isso significa na prática? Vamos lá. Não, ele não botou aqui. Então, isso aqui é como as minhas variáveis vão
oscilar ou vão variar em relação à rotação. Caiu pela metade, caiu pela metade. Caiu pela metade, vai cair 1/4 para 1/4. Quer dizer, cai 3/4, né? E aqui caiu pela metade, aqui vai cair para 1/8. Então, vou mostrar alguns exemplos práticos para vocês, depois eu volto nisso aqui para explicar. Uma redução de velocidade de 50%. Aqui eu tenho o meu equipamento funcionando no ponto A, ok? Então, eu tenho uma vazão aqui na faixa de 45 metros cúbicos por hora e uma pressão aqui na faixa de uns 35 MCA, alguma coisa assim, tá? Se eu pegar e reduzir a velocidade em 50%, o que estava aqui na faixa de 45 vai passar aqui para 22,5. Aqui está um pouco depois dos 45, sei lá, 48. Então, aqui vai estar 24. Mas veja que aqui os 35, mais ou menos, que eu estou aqui, cai para menos de 10. Vai cair para 1/4 dos 35. E a minha potência, que estava aqui na faixa de 8, cai aqui para a faixa de 1, cai a 1/8. Não é que eu economizo 1/8 de energia, nesse ponto aqui, eu estou economizando 7/8 de energia. Eu estou consumindo o equivalente a 12% do que eu estava consumindo aqui no ponto A. Agora, convenhamos, um sistema de pressurização, dificilmente eu vou reduzir minha velocidade em 50%, certo? Porque aqui eu tenho uma pressão de 35. Para eu reduzir em 50% a velocidade, a minha pressão máxima não chega a 20. Então, dificilmente eu tenho uma redução tão drástica assim de velocidade. Então o sistema não é tão impactante assim. Então, o inversor de frequência não é tão impactante assim. Vamos ver se é ou não é. Isso aqui são as contas que ele fez antes. Aqui ele estava com a vazão de 45 por 40 e 10 CV. A nova vazão passou a ser 22,5. A nova pressão passou a ser 10 MCA e o consumo caiu para 1,25 de 10 cavalos para 1,25. Bom, o que acontece aqui? 50% eu não vou reduzir a velocidade, mas 20% é perfeitamente normal num sistema de pressurização eu reduzir a velocidade. E olha só o que acontece. À medida que eu reduzo a velocidade para 80% da original, a vazão cai diretamente proporcional, certo? Ela cai também para 80%. Se a minha vazão era 100, a minha nova vazão passa a ser 80. A pressão cai com o quadrado. Então, se a minha pressão era 100, a minha nova pressão passa a ser 64. E a potência consumida varia com o cubo. E ela passa a ser praticamente 50%. Então, quando eu reduzo 20% da rotação de uma bomba, aquela bomba, naquele momento, vai reduzir o consumo de energia em 50%, reduzindo só em 20% a velocidade. Então, pequenas variações de rotação se traduzem em grandes economias de energia. Tá? Bom, até aqui está tudo tranquilo, está tudo entendido, porque essa é a teoria por trás de sistemas de velocidade variável, como funciona o inversor, como ele economiza.
Depois a gente vai falar um pouquinho dos equipamentos Grundfos, por que a nossa pressão é melhor, né? Por que a gente consegue deixar uma pressão perfeita, constante? Por que isso é mais difícil em sistemas montados ou nos concorrentes? Até aqui, como é que está, Alberto? Marcelo, pelo jeito o pessoal entendeu tudo. Porque não Ou tem entendeu tudo, ou está todo mundo dormindo e só você está prestando atenção. Não, eu, por experiência própria, que devo estar ouvindo isso, sei lá, por quantas vezes eu já ouvi, é um conceito muito curioso, né? E Aham. acho que todo mundo, as pessoas que já ouviram uma vez devem estar de novo ficando impressionados, mas quem não ouviu deve estar realmente passando mal. Está se recuperando Né? para poder criar uma dúvida depois. Tá bom. Então tá bom. Gente, tá tudo tranquilo mesmo? Tudo tranquilo. Por enquanto, sem perguntas. Então tá bom. Se vocês Excelente. estiverem acordados aí, dá um sim aí, alguma coisa aí, só para a gente Ah, tá, saber tá. Não, o que. pessoal está se manifestando. Sim, ok, ok, excelente. Estão rindo Então tá bom. Então das não nossas. estão dormindo, né? Pelo Não, não menos estão, isso. não estão. Não estão dormindo. Tá todo mundo nativo. Então tá bom. Bom, então vamos falar dos nossos equipamentos para pressurização com inversor de frequência. O mais barato deles é a escala 2, tá? A escala 2 é um equipamento de velocidade variável, onde você pode regular a pressão. Aqui, você regula a pressão desde 1,5 bar até 5,5 bar, né? 1,5 kg ou 15 MCA até 5,5 kg, 55 MCA. Vamos lá. Por que os equipamentos da Grundfos dão uma pressão tão mais estável que os sistemas montados, por exemplo? Tá? Então, você pega um sistema com um inversor de frequência da WEG, da Schneider Electric, da Siemens, são todos inversores excepcionais, tá? Não tem nada que desabone esses inversores. Só que, normalmente, os inversores baratos que você encontra no mercado são inversores para uma infinidade de aplicações, não só para bombas e não só para pressurização. Então, eles são inversores que servem para bomba, mas servem para ventilador, servem para elevador, para esteira rolante, escada rolante e qualquer outra aplicação com motor elétrico que vocês possam imaginar. Tá? Cada uma dessas aplicações, ela tem características diferentes e ela precisa de recursos diferentes. O que faz com que você, ao instalar esse inversor para uma bomba que vai pressurizar um equipamento, um empreendimento, você tenha que parametrizar o inversor para fazer isso. E essa parametrização não é muito amigável, porque não é a única finalidade deles. Então, eles têm que fazer essa parametrização para várias coisas diferentes, e aí fica difícil. Nem sempre o que vai controlar o inversor é a pressão. Então, eles colocam diferentes. Aquele inversor pode trabalhar com diferentes sensores, e não somente um sensor de pressão. E como ele pode trabalhar com diferentes sensores e pode trabalhar com diferentes escalas de sensores, você tem que definir a pressão de operação que você quer baseada num percentual dessa escala. Então, você tem que fazer conta, e aí você tem que colocar isso lá, qual é o percentual da escala. Só que aí, esse inversor, ele
como é que ele vai acelerar? Na hora que minha pressão começar a cair, o inversor tem que acelerar a bomba. Com que velocidade ele acelera isso, né? Qual é, digamos assim, entre aspas, a aceleração da aceleração? Eu vou pisar fundo no acelerador e acelerar tudo de uma vez, ou eu vou acelerando suavemente para chegar na velocidade que eu quero? Depende do empreendimento, depende de uma série de coisas, depende da própria característica da bomba, né? Como é que ela varia, como é que é a curva da bomba e como é que ela varia. Se eu aumentar a velocidade, o que vai acontecer com a pressão aqui? Então, varia de equipamento para equipamento. E não existe uma ciência, não existe uma receita de bolo que você possa usar para dizer o seguinte: olha, em pressurização eu vou usar esse percentual, essa aceleração, aí a gente entra em percentual de aceleração, percentual de KP, e aí tem uma série de coisas que você tem que ir ajustando. Só que essas coisas, elas interferem umas nas outras. Então, o que acontece se a minha aceleração estiver muito rápida? Eu vou ficar passando do ponto. Então, imagina... Deixa eu voltar aqui para um... Vamos voltar aqui para esse... Não, já passei, eu acho. Tá, aqui no ar. Vamos dizer que a minha pressão de operação seja essa aqui, tá? Essa é a pressão de operação que eu quero. Então, era aqueles 40 MCA. Digamos que seja isso. Se a minha aceleração é muito agressiva, na hora que a pressão começa a cair, eu acelero muito rapidamente a bomba. Isso faz com que a minha pressão não só chegue nos 40, como ultrapasse os 40. E aí, se eu percebo, né, o transdutor de pressão vai perceber que a pressão está mais alta, vai mandar desacelerar. E aí eu desacelero muito rapidamente também. Ao invés de voltar para os 40, eu volto para baixo dos 40. Então, eu fico fazendo um zigue-zague aqui, cada vez menor, até eu conseguir encontrar o meu ponto de equilíbrio. O problema é que cada vez que alguém mexe em alguma coisa, eu vou começar a fazer o zigue-zague, cada vez menor, até achar meu ponto de equilíbrio, e aí eu estou equilibrado, eu vou ficar ali naquele ponto. Só que alguém foi lá e abriu mais uma torneira. Aí a minha pressão vai voltar a cair. E aí eu vou repetir esse processo do zigue-zague. O meu equipamento vai ficar passando da pressão para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Se eu acelero muito devagar também, eu fico com a pressão abaixo do que eu queria por muito tempo, até chegar no ponto. Só que se eu levo muito tempo para fazer isso, alguém já abriu mais uma torneira, fechou outra torneira, e aí eu tenho que me reposicionar a velocidade que eu quero. E aí eu vou de novo, e eu nunca encontro o meu ponto de equilíbrio. Então, saber a velocidade de acelerar e a velocidade de desacelerar, saber como fazer isso é uma arte. Quando você está falando de um inversor de mercado. Quando você está falando de um inversor Grundfos, é tão simples quanto você definir lá, eu quero trabalhar com 40 MCA. E pronto. Eu quero trabalhar com 4 bar, com 4,1 bar, com 3,9 bar. Você determina qual é a pressão de operação. E o sistema já vem todo parametrizado para fazer a
aceleração e a desaceleração na medida perfeita, para você ter essa sensação de pressão constante, mesmo quando estão abrindo e fechando torneiras. Por que isso? Bom, primeiro porque os nossos dinamarqueses são mais espertos que os dinamarqueses em geral. E agora nem só os dinamarqueses, porque vocês viram que 40% das posições-chave são ocupadas por estrangeiros. Então, os nossos dinamarqueses, japoneses, coreanos, americanos, brasileiros são mais espertos que os seus pares em geral. Mas, falando sério, primeiro, por causa dos 5% de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Segundo, e, gente, se a gente está falando 5% de 4 bilhões de dólares, de mais de 4 bilhões de dólares, a gente está falando em 200 milhões de dólares que são investidos anualmente nisso. A segunda coisa é que a gente faz isso há muito tempo. A gente faz isso há muitos anos. A Grundfos trabalha com inversores de frequência há talvez 40 anos ou 30 e poucos anos. Então, a gente, no bom português, pegou a manha. A gente aprendeu a fazer isso com excelência. A segunda coisa, a terceira coisa, na verdade, é o seguinte: os nossos equipamentos foram desenvolvidos para aquela função. Então, a escala 2, o inversor dela não só foi desenvolvido para trabalhar especificamente com pressurização e mais nada, e aí ele pode ter a melhor configuração possível para trabalhar com pressurização, porque ele não precisa se preocupar com nenhuma outra aplicação, mas além disso, ele foi produzido para trabalhar com pressurização com a escala 2. Então, ele sabe qual é a curva da escala 2. Então, você pode ter curva de bomba assim, mas você pode ter curva de bomba, por exemplo, assim, mais chata. Cada bomba é uma bomba. Os nossos inversores, não só o da escala 2, mas de todos os nossos produtos, eles são carregados com o software daquele produto com o qual eles estão trabalhando. Então, sei lá, quando você pensa num inversor de um CMBE com 2,2 kW, eu tenho vários modelos. Mas cada um daqueles modelos de 2,2 kW, quando eu instalo o inversor lá, eu carrego o software daquele modelo. Então, o inversor sabe como é a curva da bomba que ele está trabalhando. Então, ele sabe que se ele aumentar a velocidade em X, o efeito vai ser exatamente esse, ou esse, ou esse, ou aquele. Então, ele consegue aumentar ou reduzir a velocidade exatamente naquilo que ele precisa, sem passar do ponto, nem para cima, nem para baixo. Marcelo, Fala. posso incomodar, que acho que é uma pergunta que cabe nesse Manda. raciocínio? O Josimar está perguntando o seguinte: o controle P/D não faz este equilíbrio? Eu não sei Sim, o que é isso. o controle PID faz esse equilíbrio. O segredo, quando você tem um inversor, né, de fora, é como você parametriza o PID, porque o PID não é só um parâmetro, né? Você tem alguns parâmetros ali, 2, 3 parâmetros, que são interrelacionados. Então, você mexe um, você afeta os outros. Então, você tem que ir por tentativa e erro. Quando você... E, de novo, cada empreendimento pode ter uma necessidade de P&D diferente um do outro.
um mesmo empreendimento, por exemplo, isso já aconteceu muito comigo. Antes de trabalhar na Grundfos, eu já trabalho na Grundfos há 14 anos. Mas antes de trabalhar na Grundfos, eu tinha uma empresa de manutenção de bombas e eu montava sistemas de pressurização, né? Com inversores do mercado. Até eu conhecer os produtos da Grundfos e entender que aquilo que eu fazia não era bem isso. Mas tudo bem. E eu ia num cliente recém-instalado, instalava um sistema num prédio, por exemplo, novo, com baixa ocupação, e parametrizava o PID para ele ficar bem naquela configuração. Com o passar do tempo, à medida que o prédio ia sendo ocupado, aquela parametrização que eu tinha feito já não funcionava mais tão bem, porque o padrão de consumo tinha mudado. Então, eu tinha que voltar no empreendimento e reprogramar, reparametrizar o PID. Com os sistemas da Grundfos, você não precisa fazer isso. A grande diferença está justamente no PID da Grundfos. O PID da Grundfos é fruto de muita pesquisa, muita experiência e também do fato de que o inversor conhece exatamente a curva da bomba. Então, ele sabe o que vai acontecer. E aí ele faz essa mudança de maneira perfeita. Nos outros inversores, eles não têm a curva da bomba na memória. Então, você tem que ir ajustando o PID meio que no escuro, por tentativa e erro. E aí é que está a grande diferença. Eu fui claro, não? Vê aí se... Dá um ok. Sim, sim, sim. Concordou. O Éder. Rafael, concordaram. Sim. Então, tá bom. Qualquer coisa, falem aí. Então, esse é o grande diferencial. Por isso que os nossos equipamentos trabalham com a pressão muito mais constante que os outros, por todo esse diferencial que eu expliquei para vocês. E aí, a gente volta aqui nos produtos. O mais barato que a gente tem, com inversor de frequência, é a escala 2. A escala 2, hoje, ela vai a 4.000, 4.500 metros cúbicos por hora. Então, a gente está falando aí de um equipamento que atende bem uma casa de 4 banheiros, alguma coisa assim. Aí a gente tem que fazer aquela continha da norma. Às vezes dá para fazer até mais do que isso, lógico, dependendo também do tipo de chuveiro, né? Se é um chuveiro padrão ou se é um do chão. Então, tem uma série de coisas que a gente tem que ir vendo aí, tá? Mas a escala 2 tem essa regulagem de 15 a 55 MCA, e vazões aí até uns 4.500 litros por hora, aproximadamente. Tá? Já tem uma série de indicadores de falha, né? Se falhar por algum motivo, ela já indica por que ela falhou. Então, se você instala isso na casa de um cliente, e o cliente liga e fala, olha, meu sistema de pressurização parou, você fala, olha, vem cá, qual é a luzinha lá que está acesa? E aí você já sabe, se é um problema elétrico, ó, bicho, o problema é elétrico. É o primeiro que está, você está ou com baixa tensão ou tensão alta demais aí na tua casa. Você tem que dar uma olhada, chamar um eletricista, ou se você fizer esse tipo de trabalho, você já vai lá sabendo o que você tem que ver. Ou, às vezes, não tem o que fazer, né? Tem que chamar a concessionária lá de energia lá que está entregando essa tensão errada. E assim por diante, tá? Então, é um equipamento extremamente barato quando a gente fala em termos de inversor de velocidade variável, né, com inversor de frequência. Ele é um equipamento de ótimo custo-benefício. Para vazões e pressões maiores, a gente já tem também o CMBE.
O CMBE, aí já vai vazões de, sei lá, de 35, 40 metros cúbicos por hora, cada um dos equipamentos, né? Você tem equipamentos desde 8 metros cúbicos até, que vão até 8 metros cúbicos, né? Vão menos também, mas o menorzinho que a gente costuma trabalhar é o 540. O 540 atende bem qualquer vazão até uns 8 metros cúbicos por hora, 9 metros cúbicos por hora. E vai a pressões também até 70 e poucos MCA. E aqui eu tenho a possibilidade de ter um CMBE Twin. Então, eu posso montar 2 CMBE numa base, fazer com que eles se comuniquem e escolher se eu quero que eles trabalhem de forma principal, sei lá, operante e reserva. Se for esse o caso, essa bomba fica operante por, sei lá, 12 horas ou 24 horas, e ao final dessas 12 ou 24 horas, essa bomba passa a operar e essa fica como reserva. Se acontecer alguma coisa com essa entra automaticamente. Eu posso escolher que as bombas operem assim, como uma operando e uma reserva, ou eu posso também pedir para as bombas trabalharem em cascata. Então, uma bomba vai ser a principal, pelo mesmo período de horas, mas se ela chegar no limite e a demanda for acima disso, ela aciona a segunda bomba também para atender essa vazão. Então, eu falei para vocês vazões até 35, 40 metros cúbicos por hora, na versão individual. Na versão Twin, vocês podem dobrar essa capacidade. Hidrossolo E, hidrossolo E, né, para o pessoal aí de São Paulo, de Minas, e o hidrossolo MP, não, na verdade o hidro-MP, né, não é mais hidrossolo, porque aí não é mais solo, já são 2. É a mesma coisa do CMBE, mas a gente vai a vazões e pressões ainda maiores, né, do que o CMBE, com a bomba CR, que é uma bomba ainda mais espetacular do que a bomba CM. E a gente também pode montar com vazão, com uma reserva da outra, né? Nesse caso, a gente não chama de Twin, a gente chama de MP por causa disso, porque aqui a gente não trabalha em cascata. A gente só consegue trabalhar com uma operando e a outra reserva, e aí, se depois de X horas, a que estava em reserva volta a operar, e a que estava operando passa a ser a reserva. E, por último, o hidro-MPC, que aí o céu é o limite em termos de vazão e pressão. A gente usa muito para pressurizações de grandes condomínios, né? Condomínios de pequeno porte, várias torres, ou o pessoal de construção civil também, obviamente, usa esse tipo de sistema, até para shoppings, para hotéis, para outros empreendimentos, hospitais. Tem muitos hospitais no Brasil hoje que são pressurizados, quer dizer, é um sistema tão estável que ele se aplica até a hotéis e hospitais e assim por diante. Locais que não podem faltar água. Estádios, os estádios da Copa do Mundo, estádios das Olimpíadas, tudo isso hoje em dia é pressurizado. Tá? Já na Copa do Mundo, a gente forneceu muita coisa para estádios, para todas essas aplicações. Vocês terem uma ideia, na Copa do Mundo, dos 12 estádios, 9 não têm reservatório superior. Nas Olimpíadas aqui do Brasil, do Rio, né? Nenhum estádio tinha reservatório superior, nenhum. Era tudo pressurizado e tudo Grundfos.
tá? Nas Olimpíadas também, todos os estádios que não tinham reservatório são pressurizados com Grundfos, com a exceção, não me lembro se é o Mineirão. Mineirão acho que não é pressurizado, acho que é o de Cuiabá, Arena Pantanal, que foi o único que a gente não pegou. E aí, Marcelo, isso tanto para água sanitária de consumo quanto para irrigação, né? Dos campos de futebol. Sim. Água potável, água para irrigação. No caso do Maracanã também, água de reuso. Do Itaquerão também tem sistema de potável e reuso. Então, a gente usa para água potável, para água de reuso, para sistemas de irrigação, os gramados da Copa do Mundo, todos eles são irrigados com sistemas de pressurização, ou o hidrossolo, o hidro-MP, ou eram sistemas assim. 9 estádios são com sistemas assim, e 3 estádios são com sistemas hidro-MPC, todos da Grundfos, 100% da Grundfos. Bom, legal. Como é que estamos aí? Isso é o que a gente tinha para apresentar. Então, teve uma pergunta aqui. Vamos lá. Do Josimar Eder, também perguntando como faço a parametrização do CVBet Twin para trabalhar em cascata ou por tempo. Na verdade, ele vem parametrizado, né? Não, ele vem parametrizado, mas você faz a seleção com o Grundfos Go, né? Então, você tem que ter o dongle, que a gente chama, que é uma pecinha que a Grundfos vende, que faz a comunicação por Bluetooth com o seu celular. Ela faz a interface entre o inversor do equipamento e o seu celular. E aí você entra no aplicativo Grundfos Go no seu celular, que é gratuito, né, o aplicativo, e você faz essa parametrização. Lá você diz, eu quero que trabalhe como cascata, eu quero que trabalhe como principal e reserva. Perfeito. Deixa eu ver outra coisa. Já agradeceu aqui. Estamos quase sem perguntas. Então, tá bom. Tá? Bom, falando aqui nos finalmente, mas se vocês tiverem alguma coisa aí, por favor, podem colocar. Aproveitem os treinamentos online, a gente vai ter outros treinamentos. O pessoal das outras divisões da Grundfos também tá fazendo treinamentos. A gente tem esses treinamentos salvos no nosso canal no YouTube. Podem entrar lá, verificar treinamentos anteriores que a gente já deu. Mas fiquem de olho aí nos próximos treinamentos. A gente tem você pode botar no chat, Alberto, por favor? Pode falar. A gente tem um grupo de WhatsApp, chama Academia Grundfos DBS. É isso, né? Academia Grundfos DBS? Acho que é esse isso aí mesmo. Do grupo. Esse grupo é uma comunidade de pessoas que trabalham com Grundfos, para vocês trocarem impressões entre vocês mesmos. Tá no campo, tá com uma dúvida, posta lá, estou precisando fazer isso, não sei como fazer. O que vocês precisarem, e aí vocês vão ter lá 200, 300 pessoas que trabalham com Grundfos e que alguém certamente vai poder ajudar vocês naquele momento, compartilhar experiências. Instalei aqui um equipamento Grundfos assim, assim, assado, uma aplicação nova para mim, ficou legal, funcionou bem, encontrei esse problema, essa dificuldade, alguém pode me ajudar com isso? Então, é lógico que nós da Grundfos também estamos ali nesse grupo e a gente também vai interagir com vocês por ali, mas é muito mais para vocês interagirem entre vocês do que qualquer outra coisa, tá? Para ajudar nessas horas de sufoco. Então, o Alberto vai colocar no chat, ou já colocou no chat,
o link para... Estou procurando aqui. Da outra vez eu achei tão fácil, agora eu não achei, não. Espera só um minutinho. Sem problema. O Alberto vai colocar, mas se o Alberto não colocar por qualquer motivo, não encontrar e tal, é só vocês entrarem em contato com a gente. Deixa eu botar aqui o... Eu vou deixar o meu WhatsApp também. Bota o WhatsApp, o meu, o teu, tá aqui na tela. Se o Alberto não conseguiu colocar, é só vocês anotarem esse número, mandam um WhatsApp para a gente que a gente inclui vocês no grupo, tá? É bem legal, assim, eu acho que ainda tem pouca interação, mas está aumentando essa interação, já teve alguns casos legais, eu estou bastante feliz com o grupo. Está bem? Arthur, você que colocou o telefone no grupo, mandem o WhatsApp para mim, por favor, que aí eu passo o link. Eu não estou conseguindo só localizar o link aqui. Da outra vez foi tão rápido. Não tem mistério, não tem mistério. Tá aqui os números na tela para vocês. Passem uma mensagem para o Alberto, para mim, a gente inclui vocês no grupo. Tá bom? Alberto, perfeito, sem mais perguntas? Deixa eu dar uma última repassada aqui. Não. Batam uma foto aí da tela só dos contatos. Apareceu. Caso haja uma falta de água existente, existe uma proteção contra isso na própria bomba? Vamos lá. Assim, pode mandar aí. A escala 2, sim, né? Não, em todas tem, quer dizer, ou na própria bomba, ou uma maneira de você colocar. Perfeito. Vamos lá. A escala 2, ela é autoescorvante e ela tem um sensor de fluxo incorporado nela. Então, além do sensor de pressão, ela tem um sensor de fluxo. Se a bomba ficar ligada e não tiver água passando, ela vai começar a contar o tempo e vai desarmar. E vai fazer, a cada meia hora, ela vai fazer 8 tentativas de ligar para ver se chegou a água. Mas ela não vai se danificar, porque ela justamente tem essa função autoescorvante, então ela fica com água aqui dentro do corpo dela. Então, a escala 2 já tem uma proteção incorporada. No CMBE e no CMBE Twin, você tem aqui dentro do inversor, você tem, não é dentro, né? Você tem a caixinha do inversor, você tem os bornes lá, onde você pode ligar uma proteção contra trabalho a seco, seja uma boia de nível, seja um pressostato, um sensor de pressão na sucção, você pode ligar o que você quiser ali para fazer essa proteção do equipamento. Então, no CMBE, CMBE Twin, hidrossolo E, hidrossolo MP, isso não vem incorporado, mas tem um local para você fazer essa ligação do equipamento de proteção. No hidro-MPC, se você está num sistema com sucção positiva, quer dizer, o sistema está trabalhando afogado, aí o sistema já vem com um transdutor de pressão na sucção que faz essa proteção, tá? Agora, se você estiver trabalhando com sucção negativa, esse transdutor de pressão não vai funcionar, aí você sim tem que ligar no painel uma proteção externa para fazer isso, mas você tem como ligar essa proteção externa aqui no painel. Ficou claro ou não? Alberto, tranquilo aí? Oi, Marcelo. Estava com o áudio desligado. Não, sem susto. Tem uma última... Aqui já houve alguma treinamento e orientação para o uso do aplicativo? Ou ele é orientativo? Eu acho que, no caso, a pessoa está se referindo ao Grunfus Go. Sim.
Olha, isso é interessante. A gente nunca fez um webinar sobre o Grundfos Go, sobre a utilização do Grundfos Go. Você tem algumas coisas aí no Grundfos Go. Primeiro, o Grundfos Go é muito autoexplicativo, tá? Ele é muito amigável. E ele tem a cara do produto com o qual você está comunicando. Então, por exemplo, se você está comunicando com o CMBE, ele vai ter aquelas opções do CMBE. Se você tem um outro produto, por exemplo, como a escala 1, que é um equipamento sem inversor de frequência, para pressurizações menores e tal, ele vai ter a cara da escala 1 com as opções da escala 1. Então, ele é bem intuitivo, tá? Eu não sei se a gente consegue fazer um bom treinamento via webinar do Grundfos Go. Eu acho que talvez esse treinamento devesse... Talvez a gente até consiga, mas aí talvez esse treinamento devesse ser numa bancada, mexendo efetivamente nos equipamentos. O ideal seria fazer presencial, que agora a gente... eu espero que a gente possa retornar com isso, né? Tomara que não fique, não tenha um recuo muito forte aí da Covid, mas se a gente puder retomar os treinamentos presenciais, é uma boa, mas a gente pode pensar em fazer um webinar assim, mas aí teria que ser um webinar a partir da fábrica, né? Feito lá na fábrica, uma bancada de testes e fazendo. Vamos pensar nisso, tá? Mas se você tiver qualquer dúvida aí com a utilização do equipamento, fala com a gente. Sim. Perfeito. Acho que é isso. Consegui achar o link. Achou o link? Bota no chat. Achei. Coloquei. O pessoal já Então, tá teve gente bom. até que entrou aqui no chat. Tá bom? Maravilha. É isso aí. Então, tá bom. Gente, esse treinamento vai ficar gravado, ele vai para o YouTube, levam alguns dias, tá? Não é imediato, não vai estar, acabou aqui, vai estar lá, vai levar alguns dias, mas daqui a alguns dias ele vai estar lá, tá? Agradeço muito a participação de vocês, fico muito, muito grato pelo tempo que vocês dedicaram a nós e eu fico à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Muito, muito obrigado. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite.